o filho do pastor falou assim que o pai dele tinha visto um espírito maligno muito forte encostado em mim e que era pro filho dele me ajudar. Mas é claro que isso foi usado para poder fazer maldade comigo, né? Dos meus 14 até mais ou menos os meus 18, 19 anos, eu lutei contra uma depressão severa. E hoje eu sei que é depressão. Mas naquela época, as pessoas falavam que era loucura, que era encosto, que era espírito maligno, que era qualquer coisa menos a depressão. Não se falava tanto nisso. Então, tudo que as pessoas falavam para minha mãe fazer, a minha mãe fazia. Leva numa benzedeira, minha mãe levava. Dá tal remédio que ela vai melhorar, a minha mãe dava. Leva na igreja católica, a minha mãe levava. Sabe? Tudo que as pessoas falavam para minha mãe, a minha mãe fazia. Foi até que chegou no ouvido da minha mãe, não sei por qual meio, qual foi o abençoado que falou isso pra minha mãe, que nessa igreja tinha um pastor que era tiro e queda, que já tinha acontecido de várias pessoas chegar lá do jeito que eu tava, até pior, chegar mais louco, quase que amarrado, e esse pastor curar a pessoa. Então a minha mãe foi atrás. Isso porque essa igreja era do outro lado da cidade. Na época, meu pai tinha uma carroça, eu não tinha carro, a gente era bem assim, sabe, de vida, mas ia meu pai, a minha mãe, eu e meus irmãos nessa carroça lá para essa igreja para poder, né, o pastor fazer o milagre dele lá. E para mim foi mais um trauma durante esse tempo, porque pensa você, eu tava numa depressão severa, eu não gostava de falar com ninguém, eu mal queria levantar da minha cama. E quando eu cheguei nessa igreja, eu fui obrigada a ficar na frente das pessoas, exposta ali para todo mundo, enquanto o pastor expulsava os demônios de mim. Então, para mim era uma coisa muito difícil, mas eu fazia porque eu também tinha esperança que eu ia me curar, sabe? Que eu ia ser igual as meninas da escola, que eu ia gostar de sair, que eu ia, sei lá, gostar de viver, sentir sentido na vida. Só que, obviamente, nada disso melhorava. E aí, quando foi um dia, eu tava no caminho da escola, voltando pra casa, o filho do pastor apareceu. Do bairro deles, que era do outro lado da cidade, pro nosso bairro, no carro do pai dele. Aí ele me parou e falou assim pra mim que o pai dele tinha dito que eu tinha um encosto muito forte, que não era só um espírito maligno, que era vários espíritos, e que o pai dele tinha pedido pra ele me ajudar. No caso, o filho do pastor. E eu, né, meio acreditava, meio não acreditava, porque nessa época eu tinha 16 anos. Aí eu perguntei ele o que ele ia fazer. Ele falou assim, não, entra aqui no carro que eu vou te levar para a igreja e lá eu vou te ajudar também. E aí a gente foi. Ele realmente foi pro bairro que era a igreja, só que ao invés de me levar para a igreja, ele me levou para um galpão que era lá perto. E nesse galpão, quando eu tava lá dentro, que eu entendi o que ia acontecer ali, porque, cara, eu só entendi na hora H, sabe? Quase que na hora H que eu fui entender o que ia acontecer comigo ali. Eu tentei gritar, mas ele tampou a minha boca, ele não me deixou gritar, e quando ele terminou, ele falou assim que se eu contasse pra alguém, ninguém ia acreditar, porque eu era louca e ele era o filho do pastor. E eu fiquei muitos dias com isso na cabeça, sem ter coragem de falar pra ninguém, porque até eu me achava louca, com dirá as pessoas, né? Então eu chorava, eu passei vários dias sem ir na escola. Só que pra minha mãe eu tava normal. Pra minha mãe era só mais uma das minhas crises, né? Porque quantos e quantos anos eu vinha tendo crise daquele jeito. E aí um dia eu tomei coragem e eu contei pra minha irmã. Eu relatei tudo que tinha acontecido. E a minha irmã contou pro meu pai e pra minha mãe. E agora eu te aviso que se você não tem estômago, não escuta esse final. Quando a minha irmã contou pro meu pai e pra minha mãe, eles foram atrás do pastor para poder cobrar uma atitude, contar o que tinha acontecido, né, ao invés de procurar a polícia. Daí o pastor falou assim pra eles que não tinha acontecido isso, que eles não podiam acreditar no que eu tava falando, não porque eu tava mentindo, não, mas porque o inimigo tava usando a minha fraqueza para tentar derrubar a igreja. E pasmem,
Meu pai e a minha mãe acreditou. E essa história ficou por isso mesmo. Durante muito tempo eu tive que lutar sozinha contra a minha depressão e contra esse trauma que eu vivi. Eu fui muito forte. Eu gostaria de nunca ter sido preciso ser forte, mas foi preciso e eu fui forte. Por muito tempo eu senti vontade de jogar isso na cara dos meus pais. Por exemplo, hoje eu sou adulta, graças a Deus, eu não tenho, sabe? Nunca mais eu fiquei depressiva. Às vezes a gente pensa, claro, porque trauma não é assim, você não simplesmente consegue fazer um tratamento e ele desaparecer da sua vida, você simplesmente passa a saber conviver com ele. Então, eu tive vontade, depois de adulta, falar, vocês lembram? Não era nada disso, realmente aconteceu. Só que, sei lá, eu penso que o meu pai e a minha mãe, eles foram quase tão vítima quanto eu, sabe? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. A importância de denunciar, né? Denunciar para as autoridades, porque além dela, eu imagino que tenha tido várias outras. Ainda mais com a conivência do pai, né? Que é uma figura de autoridade ali dentro da igreja. Ainda mais que a história se passa há vários anos atrás, né? As pessoas não tinham tanta informação quanto hoje em dia. As pessoas eram, de certa forma, mais inocentes, porque hoje em dia tem a internet, né? Hoje em dia as pessoas falam mais, tá mais exposto isso. Então, com toda essa facilidade, eu faço ideia de quantas e quantas vítimas não passou pela mão dele. E que se tivesse tido a denúncia na polícia, teria sido evitado, né? Mas eu não julgo a menina, ela tentou, né? Mesmo na fraqueza ali da depressão, de estar do jeito que ela tá, ela tentou denunciar, mas acabou sendo calada com a desculpa de que ela é doida, ela tá com encosto e o encosto tá tentando derrubar a igreja. Enfim, uma situação muito triste. Eu espero realmente que tenha sido, como ela falou, não é superado, mas que hoje em dia consiga conviver melhor ou menos pior com esses traumas, né? E que com esse tipo de história, mais uma vez, eu bato na tecla. Denuncie sempre, não importa quem seja. Tá certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, eu espero que você queira, é no e-mail que tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!